E aí galerinha que curte design e edição de vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal. Daniel Damasceno aqui. Vou passar um tutorial hoje para vocês, em específico o pessoal do curso A Ilha. Ontem na aula a gente ficou de ver a questão do texto, então que eu resolvi gravar uma videoaula mostrando para vocês como é que a gente personaliza o texto, né, para a gente fazer nossas capas. E aí vocês assistam a aula para mais tarde no presencial a gente já ter um pouquinho mais de noção, né? Então vamos lá para o nosso querido Fotopeia, né? Nosso Photoshop gratuito. Deixa eu abrir aqui o Fotopeia junto com vocês, né? Para vocês já irem se habituando aqui no navegador. Deixa eu ficar pequenininho aqui no canto. Acho que aqui tá bom. Fotopia, sei lá. Vamos entrar aqui. Aqui, Fotopeia, editor online. Vamos entrar nele, aparecem essas informações aqui. Só que a gente vê nesse X enorme aqui, gigantesco, a gente fecha ele, porque a gente vai precisar só dessa área aqui. Então o que é que a gente aprendeu na aula? Primeiramente, abrir um novo projeto, né? Isso vocês já sabem, já estão cansados de saber. Como é uma capa para YouTube, a gente pode vir aqui, ó, nesse FB Event Image, aqui, ó. Ele tem essa proporção aqui de 1920 por 1080, né? E tem aquela questão do aspect ratio, né? Do quadrado, esse retangular que a gente usa nas telas e nos celulares. Então vamos usar esse daqui. Vem no botão criar. E aí a gente já tem o nosso Canva aberto. A ferramenta de texto, ela tá bem aqui nessa letra T. Vou clicar nela e vou colocar, sei lá, capa. A gente vê que não dá para ver nada porque a letra tá bem pequenininha, né? Ctrl A para selecionar. Eu vou aumentar aqui. Eu escrevi versus. Eu achei que estava digitando capa, né? Mas estava com o dedo errado aqui no teclado. Capa. Ctrl A de novo para selecionar. Vou vir aqui no tamanho. Ver se eu posso colocar um 200. Posso. A gente vem aqui nesse T maiúsculo, T minúsculo aqui no cantinho. E aí a gente vem nesses dois P's. O que é que ele significa? Significa que a gente vai colocar todo o texto em maiúscula, né? Só se a gente quiser, senão a gente deixa assim. Mas eu vou colocar porque eu acho que vai ficar, pro que eu quero, vai ficar interessante. Pronto, selecionei. Vou clicar aqui de novo para ele fechar. Vou procurar uma fonte diferente para não ficar esse déjà vu, tá vendo aqui, ó? Quando a gente clica aqui, a gente encontra bastante fonte. Ele é parecido, bem parecido com o Photoshop normal, né? Com algumas diferenças, mas em alguns comandos, algumas coisas bem fáceis, bem simples. Eu vou escolher vou fazer uma qualquer aqui só para a gente continuar a aula. Deixa eu ver. Vou colocar isso aqui mesmo, essa preview. Beleza, selecionei. Clicar aqui na ferramenta de seleção, né? Vou ativar aqui o controle de transformação. E aí ele vai ficar com esses nodes, né, esses quadradinhos ao redor, que é para a gente esticar um pouquinho mais. Eu queria a fonte um pouquinho maior. Então aqui, se eu segurar Alt Shift no teclado, quando eu puxar aqui nessa quinazinha aqui, ó, ele cresce inteiro, ó, proporcionalmente. Então vou colocar aqui, vou puxar aqui no meio. Eu acho que ficou grande demais, então vou diminuir mais um pouco, porque eu tô com a tela reduzida aqui. E o que é que eu quero fazer agora? Eu vou pintar ele de outra cor, né? Dois cliques dentro, né? O Ctrl A para selecionar. E vou procurar uma cor aqui, lá, um laranja. Aceitar, a gente sempre clica em aceitar para finalizar a ação que você pediu para ele fazer. Pronto, eu vou clicar aqui em seleção e ele já fica com a cor que eu quero. A gente aprendeu na aula também a colocar o gradiente, né? Vamos colocar um degradê, né? O famoso gradiente aqui. A gente vem nessa ferramenta, deixa eu ver, não sei se está aparecendo aí. A gente vem nessa luvinha dividida, né? Preto e branco. Clica nela, tem aqui preencher com gradiente. Beleza, eu vou aqui nessa barrinha aqui, onde ele auto-explica, né? Que aqui é um gradiente. Eu vou clicar nele
E vou escolher essa primeira caixinha aqui e vou procurar uma cor. Como eu já usei a cor laranja, eu vou usar uma cor diferente. Vou colocar, sei lá, um azul. Porque aí ele vai ter um contraste bem interessante, né? O laranja com azul. Aceitar. Venho na outra caixinha aqui, onde está branco. Eu vou escolher também azul, só que eu vou escolher um azul mais claro, né? Vou fazer esse degradê do azul mais escuro para o azul mais claro. Ok, vou clicar aqui em aceitar. Vou sair um pouquinho aqui, ó, e ficou esse degradê. Só que tá o degradê daqui para cá. A gente hoje na aula vamos fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu clicar aqui na ferramenta a ferramenta de configuração, essa aqui, ó. Clicou nela. E aí o estilo do degradê está dizendo que aqui está linear. Eu vou colocar ele para radial, porque ele vai ficar circulado assim. Eu vou clicar aqui em radial. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou fraquinho, né? Se eu voltar, ó, eu posso voltar lá no degradê, tá vendo aqui, ó? Lá no degradê, deixa eu fechar tudo aqui. Deixa a camada do degradê aqui selecionada para a gente dizer para o programa que é nessa camada que a gente vai alterar. Venho aqui nas configurações, né, nas propriedades, clico aqui novamente e vou escolher um outro tom de cor aqui para esse degradê, sei lá, esse roxo, para a gente ver a diferença, né? Aceitar aqui também. Pronto, ó, a gente já vê lá que o degradê já ficou diferente, ó. Porque tá com esse círculo azul no meio? Porque eu coloquei que queria ele radial e não linear, como por padrão ele já vem, né? Então eu vou colocar aqui radial e eu vou colocar aqui oposto, porque eu quero que o roxo fique no centro. Essa tonalidade roxa vai ficar no centro e a tonalidade azul vai ficar na borda. Então eu venho aqui, né, nas propriedades e clico aqui em oposto. E aí a gente cria o roxo vai ficar como se fosse uma luz no centro. E aqui a gente tem escalar, eu posso aumentar, você tá vendo lá, ó, tá um pouquinho do lado, deixa eu ver se dá pra puxar um pouquinho aqui. Aqui. Se eu clicar em escalar, esse roxo ganha um pouquinho mais de tamanho, né? Vou deixar ele assim. Pronto, então a gente tem o azul e tem esse roxo no meio. E aí o degradê ficou por cima do texto que a gente tinha construído, né? Então eu vou puxar ele para cima, né? Vou levar ele aqui para cima. Que era para estar indo para cima, né? E o que é que eu estou fazendo de errado aqui? Ele cria uma tonalidadezinha mais escura para indicar que é aqui você pode soltar. Deixa eu procurar aqui, ó. Tá vendo? Aqui do ladinho, eu vou tirar um pouquinho. Ó. Ele cria uma barrinha escura do lado indicando que eu posso soltar. Enquanto ela não aparecer, você não solta. Então eu vou levar lá para cima, ó, a barrinha escura. Soltei. Então agora a palavra capa veio para cima, né? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos personalizar esse texto, porque está muito simples, né? Está muito seco, só a palavra sem nada, né? Com aquele fundo. O que é que a gente faz? A gente clica aqui na palavra capa, na camada do texto, só que não em cima do texto e nem no nome. A gente clica aqui na camada do ladinho, nessa parte cinza. Clica 2 vezes e ele abre essa outra janelinha aqui, ó. É nessa caixa aqui que a gente faz a gente personaliza a letra, né? Onde a mágica acontece. Tem aqui esse bisel e relevo. Vou clicar nele, você vê que a letra já ficou, eu vou desativar aqui, ó. Você vê que ela saiu daquela forma mais chapada e ela já tem um volume ali, pouco, mas tem. E aí como é que eu faço? Se eu quisesse aumentar o relevo, eu clico aqui em bisel e relevo de novo para ele abrir as configurações. E eu vou mexendo aqui, ó, profundidade. Ó, você vê que a letra vai tomando forma lá, tá vendo? Tamanho, vou mexer em tudo, ó. Só que eu não quero tão forte, né? Vou deixar só um pouquinho mesmo assim. E aqui tem o suavizar, para deixar mais suave. Ótimo. Deixa eu ver o que é esse contorno aqui. Deve ser para alguma outra coisa. Tem textura, ó, eu cliquei aqui em textura, ele já aplicou uma textura, mas só que eu quero aplicar a textura como sobreposição de padrão. Tá vendo? Aí eu posso clicar aqui e escolher um outro padrão, tá vendo? Ele tem alguns padrões que já são próprios do programa. Eu creio que dá pra gente baixar e instalar outros, né? Mas vamos usar o que já está aqui, né? Para facilitar pra gente. Deixa eu ver. Qual desse... já ia perguntar a vocês, como se vocês estivessem aqui, qual desses vocês preferem, né? Como a gente não está ao vivo,
sei lá, vou deixar esse primeiro mesmo, que eu achei bonitinho. Eu vou clicar aqui em aceitar, sempre clico em aceitar no canto. E aí temos a letra já um pouco personalizada. Beleza, fechei. Ah, mas eu queria continuar editando. Volta lá, dá 2 cliques aqui do lado. E vamos ver o que tem mais aqui pra gente mexer. Aqui tem traçado e marcador. Vamos ver o que é. Ó, ele aplicou um contorno, né? Só que esse contorno tá muito nada a ver, né? Vermelhão assim. A gente pode clicar aqui em traçado e marcador. Eu vou trocar a cor dele. Vou tentar com branco para ver como é que vai ficar. Não. Deixa eu ver com o próprio amarelo. Amarelo bem... Não, também não, porque é a mesma cor, né? Não vai ter um contraste tão legal. Deixa eu clicar aqui de novo. Deixa eu ver... Sei lá... Esse roxinho. Não, eu vou deixar esse roxinho. Só que tá muito largo ali, tá vendo? A gente pode vir aqui no tamanho e puxar um pouco, porque eu não quero ele tanto. Você pode deixar até só um filete. Vai do gosto, né? Vai do gosto da sua personalização. Eu vou deixar um pouquinho maior. Aqui tem a opacidade, né? Que é o quanto de visível ele vai estar. Vou deixar ele no máximo mesmo. E aí vem outras coisas. Tem uma sombra interna. Ou seja, já está dizendo, a gente vai aplicar uma sombra interna. Sempre que você clicar na caixinha, você ativa o efeito. Mas você tem que clicar no nome para poder ele abrir as configurações aqui do lado. Ó. E aí a gente tem aqui distância. Vamos ver distância. Opa! Vamos ver aqui espalhar. A gente vai testando. A gente vai testando e vai vendo o resultado. Se a gente gostar, a gente vai deixar. Ó. Ele fez como se tivesse cavado o texto, né? Ficou bonitinho, vou deixar. Vamos ver aqui esse brilho interno. Tá dizendo que a gente vai aplicar um brilho, né? Opacidade. Aqui tem ruído. Eu só gosto de ruído no final da arte. Eu boto um pouquinho de ruído para ele ambientar melhor a composição, né? Tamanho, ó, o tamanho ele já deixou um pouco mais claro, mas à medida que eu aplico esse brilho, ele vai sumindo com a textura que eu coloquei lá, né? Então vou tirar aqui, vou deixar do jeito que tá ali. Vou tirar esse brilho interno. Vamos ver esse cetim escurece bastante, mas a gente pode mexer na opacidade. Eu tô mexendo nele só para testar mesmo. Ó, a gente vai dando características, né, pro texto. Sobreposição de cor eu acho que eu não vou colocar, porque se eu colocar provavelmente ele vai cobrir, tá vendo? Ele vai cobrir o efeito de textura que eu tenho colocado, então ele não vai usar. Eu coloquei sobreposição de padrão, né? Agora vem o brilho externo. O brilho externo pode ser que ele funcione porque ele vai dar uma clareada ali ao redor do texto. Ruído, opacidade, espalhar, tamanho, vamos ver aqui o tamanho. Olha lá, tá vendo? Começou a criar um brilho. Alcance. Isso aqui são ajustes e a gente vai fazendo os ajustes e vai deixando ao nosso gosto. Eu tô fazendo de qualquer jeito aqui, mas é só para explicar mais a questão que o texto é personalizável, né? Para a gente fazer um texto melhor. Na aula de ontem a gente fez o texto de qualquer jeito, só digitou. Mas eu estou preparando essa aula porque quando a gente for, vocês já estão mais ou menos sabendo aonde procurar os efeitos, entendeu? Aí tem aqui uma sombra externa, vou clicar aqui em sombra externa. Clica na palavrinha, vamos ver aqui, sombra externa, está em multiplicação, opacidade, distância.